Aprenda 10 vezes mais rápido com o IA. Esse vídeo não se trata sobre isso. Talvez você tenha clicado nesse vídeo porque você quer aprender cada vez mais sobre mais coisas. Me desculpe aí se eu te enganei de alguma forma, mas é pela uma boa causa. Se você ficava até o final desse vídeo, eu quero tentar te convencer que se você quer aprender melhor, reter e crescer com o que você estuda, a questão não é a velocidade, mas a qualidade do conhecimento que você adquire. A tecnologia, ela sempre vem facilitando algumas coisas na nossa vida. E aí eu quero lembrar de um post que eu vi justamente hoje do Wesley Delanogari, né? Imagino que vocês conhecem. E aí ele falava sobre isso, da gente se tornar sedentários intelectuais. Ele fala sobre quando inventaram o elevador, as pessoas começaram a se tornar sedentárias físicas, né? Então o elevador, uma ferramenta tecnológica, deixou as pessoas mais confortáveis. Ele faz um paralelo com a IA. Como que ela tem nos deixado intelectualmente sedentários. A nossa capacidade de pensar cada vez está sendo terceirizada. A nossa potencialidade de alcançar um conhecimento, ela está sendo terceirizada. Isso é perigoso. Quando você adquire informação assim de forma passiva e muito rápida, você tende a esquecer. Esse conhecimento de curto prazo e em excesso, ele está fadado ao esquecimento. E aí eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, que é o Conselho sobre Trabalho Intelectual. Esse livro, cara, foi escrito... Bom, aqui eu não encontrei a data do livro, mas tem um prefácio aqui que foi escrito em 1928. E olha só o que o autor fala nesse livro. As ideias que passam rapidamente pela mente, sem esforço, desaparecem com a mesma velocidade. Então pare e pense. Qual o sentido de você aprender algo que pode mudar a sua vida hoje, se amanhã você já vai ter esquecido? E aí vem o grande perigo dos meios digitais de aprendizado, né? Isso eu tô falando por mim, minha experiência, pode ser que você tenha outra experiência aí na sua vida, mas o que eu tenho reparado é que muitas vezes, quanto mais esforço eu dedico para adquirir algum conhecimento, mais tempo esse conhecimento fica guardado em mim. Se eu paro aqui e leio todo esse livro, e algumas coisas eu paro, reflito, vocês podem ver que eu anoto, eu marco e tudo mais, eu venho aqui no computador, escrevo algumas coisas, faço os vídeos e tudo mais, tudo isso me gera um esforço. E tudo isso eu estou fazendo de forma ativa. Quanto mais eu for me dedicando a essa tarefa, mais esse conhecimento vai se fixando em mim. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, quanto mais fácil o conhecimento que a gente adquire, quanto mais rápido, menos tempo ele fica em nós. A IA é uma ferramenta brilhante. Eu uso, você usa, eu tenho quase certeza. As ferramentas, elas são boas. O que não podemos deixar que aconteça é que se crie uma dependência. Eu vou dar um exemplo aqui, né, do que aconteceu no meu grupo ali da faculdade. Eu faço arquitetura e aí a gente estava estudando um bairro aqui da cidade, analisando os tipos de rua, como são os cruzamentos, como são as esquinas. É uma análise assim muito específico do bairro que a gente tava. E é um bairro mais ou menos histórico, mas que não tem muita informação dessa na internet, ou seja, a gente precisa realmente analisar, tem que partir de nós essa análise, a gente tem que fazer desenhos, a gente tem que tirar foto e tal, começar a fazer todo um levantamento de dados. E aí o que aconteceu, cara? Tem uns colegas meus que são mais novos, né, então são 4 anos mais novo que eu, e eles têm essa mentalidade de bora mandar algumas informações aqui para inteligência artificial e a gente vai e manda ela fazer essa análise pra nós. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, a que nível já chegou, né? Chega na faculdade, o que eles fazem é usar inteligências artificiais para terceirizar o pensamento. Tá vendo que isso, de certa forma, é sim preocupante? Você tá terceirizando o seu pensamento e você está tendo a falsa ilusão de que você está aprendendo algo, só porque a IA condensou toda a informação para você. Então eu chego aqui num ponto que é, o conhecimento real, ele exige de nós 3 coisas: tempo, repetição e esforço. Se eu chego e adquiro algo sem esforço algum, imediatamente, e nunca mais revisito isso, tenha quase certeza que isso não é um conhecimento verdadeiro, e não é um conhecimento que está agregando na sua vida. Então, além disso, claro, a gente precisa ter uma certa utilidade para as coisas que a gente aprende. E aqui eu trago outra referência de outro canal do YouTube, que é o do Júlio Lobo. Literalmente, antes de fazer esse vídeo, eu assisti um vídeo dele falando sobre
obesidade informacional. Então vou até deixar aqui na descrição o link do Wesley e o link do Júlio Lobo, tá? E só para dar os créditos aí pros caras que eu tirei em referência. Então a gente tem essa certa obesidade informacional que seria basicamente essa nossa necessidade entre aspas, né? Mas seria mais essa nossa vontade de sempre querer adquirir mais conhecimento, mais. A gente não percebe que quando a gente faz isso, a gente tá piorando a qualidade do nosso conhecimento. Se a gente simplesmente quer ver muitas coisas sobre muitos temas diferentes, o que a gente está fazendo é literalmente se tornar esse obeso informacional. Conhecimentos que, na verdade, no final não servirão para nada e só vão ocupar espaço na nossa cabeça e ocupar o nosso tempo. Claro, não tem problema nenhum você assistir vídeos para se divertir, assistir vídeos para se distrair, mas você não pode pensar que isso está substituindo, de certa forma, algum estudo, alguma leitura. Quando você escuta, por exemplo, um audiolivro, você não está substituindo a leitura, velho. Quando você está vendo uma palestra, a pessoa que assiste a palestra não está lendo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em conta para não cair nessa ilusão que eu tô falando aqui do conhecimento, né? E é muito importante que a gente entenda que o conhecimento, ele não é poder, efetivamente, mas sim um poder em potencial. Eu preciso usar o conhecimento que eu sei de alguma forma para que ele se torne um poder. Deu para entender? Não adianta nada eu ler todos esses livros aqui e simplesmente fechá-los, guardá-los aqui e é isso, sigo a vida, sem nenhuma mudança, sem nenhum impacto. Imagine agora então se em vez dos livros são vídeos, né? Não adianta nada eu ver muitos vídeos sobre muitos temas, se quando eu encerro esse vídeo eu só dou o like lá, me inscrevo no canal, inclusive já dei seu like, já se inscreva nesse canal e vou embora. Se você acaba esse vídeo, cara, e só vai embora e já entra aí na próxima página e pesquisa alguma coisa superficial, é vazio isso, entendeu? Então, pessoal, qual que é a saída? Não é você reinventar a roda e tentar descobrir conhecimentos, ir atrás assim e tudo mais, fazer experimentos científicos. Isso seria o esforço extremo na aquisição de um conhecimento, mas também não é o esforço inexistente, né? Que seria simplesmente eu chegar aqui e falar para IA, me faça um resumo do livro Admirável Mundo Novo. E simplesmente pensar que isso está substituindo a leitura do livro Admirável Mundo Novo. Não. Eu acho que o que a gente tem que buscar fazer é usar a ferramenta da melhor forma possível, né? Eu posso ler o livro e depois vir discutir com a IA o que ela achou, tipo assim, não o que ela achou, né? Mas tentar colocar ali minhas ideias, organizar minhas ideias, perguntar, fazer comparações, fazer relações com outros livros que eu já li, como esse livro aqui já se aplica hoje em dia, começar a fazer reflexões, fazer perguntas bem elaboradas, pensar um pouco, né, para variar. Pode usar a IA para revisar ideias que você já refletiu, entendeu? Então você chega ali no seu bloco de notas, coloca lá todas as suas ideias, faz todas as suas reflexões sobre algum tema, e aí você joga na IA para conseguir ordenar melhor essas coisas, para te economizar um pouco de tempo e tudo mais. Mas o que você não pode fazer é trocar esse contato com a IA com um contato com os grandes livros, com os grandes mestres do passado, entendeu? Eu não posso substituir isso aqui por IA. E a velocidade, ela não é 100% sua inimiga, mas ela precisa ser orientada e dirigida pela vontade. E a vontade, ela só se desenvolve quando você tem um desejo verdadeiro por aprender alguma coisa. Se você quer ler melhor, lembrar mais e realmente crescer com o que você tem lido, deixa aqui embaixo leitura, tá? Escreva aí leitura, porque eu tô querendo fazer um conteúdo mais extenso, mais completo sobre esse assunto e eu gostaria de saber se você tem interesse. Vai me ajudar bastante. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Mais uma vez, pessoal, desculpa aí se eu te enganei com o nome do vídeo aí, mas eu queria fazer esse alerta. Eu espero que eu tenha conseguido, espero que essa reflexão tenha funcionado, tenha servido de alguma forma para você. Não se esqueça de deixar aqui a sua inscrição, deixar o seu like e escreva aí embaixo leitura, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Se torne membro do canal para apoiar ainda mais esse conteúdo que a gente tem criado aqui. Nos vemos no próximo vídeo.